Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à parte 2 do nosso episódio de perguntas sobre nós. Então a gente resolveu dividir esse episódio em duas partes. Então, só falando um pouquinho desse episódio, a gente pediu lá no Instagram para vocês mandarem perguntas pra gente, porque chegamos no 10º episódio e a gente queria, marcar esse momento. Então a gente achou muito legal que vocês também fizessem perguntas pra gente entrar em movimento junto com vocês e vocês saberem um pouquinho mais sobre a gente. Então a gente dividiu esse episódio em 2 porque ainda tinha algumas perguntas para não ficar tão longo, Então acho que a gente pode começar com a primeira, Então, como vocês não esquecem as histórias dos pacientes? Acho incrível. Eu acho que cada pessoa tem uma técnica, Então eu lembro que quando eu tava na faculdade, alguns professores, principalmente os psicanalistas, eles falavam que pra gente não anotar em atendimento, Porque não é muito legal anotar em atendimento, só que tinha outros professores que já falavam, se você vai esquecer, anota. Então é muito comum a gente ver psicólogos com uma cadernetinha anotando algumas coisas justamente pra não esquecer. Então, eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa com memória muito boa. Então, se eu não anotar, eu vou continuar lembrando. Então, eu não sei explicar qual é essa técnica. Eu acho que é algo meu mesmo, da minha memória. Mas eu anoto mesmo assim. Porque vai que eu tô com uma semana com a cabeça muito cheia e acaba passando alguma coisa. E como que funciona pra você, Laurete? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória muito ruim. Eu sempre esqueço das coisas, não lembro. Só que no processo terapêutico, acho que vai muito além. Tem uma outra parte também que é importante, que é a conexão. Então a gente tá ali, a gente tá prestando atenção, a gente quer entender o que aquela pessoa tá falando, então a gente coloca muita atenção naquilo, a gente tá focado, Às vezes quando a minha cabeça vai para outro lugar durante a sessão, eu sempre volto aqui porque o que o paciente tá me dizendo é muito importante, Então eu acho que isso faz também com que a gente lembre, sabe? Não esqueça tão facilmente, Porque às vezes tem detalhes que o paciente falou na primeira sessão e eu lembro. Mas porque eu tô tão focada, porque eu quero tanto entender aquele indivíduo que eu acabo ficando muito ali, sabe? Muito presente e é uma conexão muito forte também. Sim. Então, às vezes, eu acho que tem isso também, durante o atendimento. Que acaba sendo muito diferente de uma conversa normal, Porque às vezes a gente tá numa conversa normal e tá pensando, nossa, esqueci de cozinhar o feijão. Esqueci de colocar a roupa na máquina. Então, ali nesse momento da sessão, a gente tá só focado no que tá acontecendo ali, Que acaba, acho que, dando essa facilidade pra gente lembrar. Mas sabe o que já aconteceu comigo também? De eu confundir os pacientes. Como assim? O que você fez? Conta pra gente. De eu achar que o paciente tinha me falado aquilo, mas eu não saber se era ele ou outro paciente. Sabe? Pelas histórias serem parecidas. E aí, quando isso acontece, eu fico quieta, eu não falo. Porque quando rola essa insegurança de será que foi ele que me falou? Será que ele não me falou? Então eu fico quieta. Então isso também pode acontecer comigo, assim, sabe? De acabar confundindo por ter histórias talvez parecidas ou algo que um lembra do outro, Por isso que é importante a gente também sempre tá atenta, A gente nesse processo e fazer as supervisões e até tem terapia também, porque as histórias elas podem se confundir, assim. Já aconteceu com você? Sim, já aconteceu, mas eu lembro que nessa situação realmente eram histórias muito parecidas, só que eu também fiquei muito em dúvida, será que foi essa pessoa em específico que me falou isso? E aí, quando eu fui levar pra supervisão pra entender aquilo, parecia que era algo mais intuitivo, sabe? A pessoa não tinha me contado aquilo naquele momento, mas mais pra frente acabou chegando naquele mesmo ponto. Então, eu acho que foi algo mais intuitivo.
Então, não sei se ficou muito claro pra entender isso, mas eu realmente, naquele momento, eu confundi, guardei pra mim, levei pra supervisão, e aí mais pra frente a pessoa falou exatamente aquilo. Acabou surgindo na sessão. Porque é isso, né? Eu acho que é uma conexão tão profunda ali que a gente pode também acabar sentindo várias coisas dentro daquele relacionamento, né? Mas eu acho esse fenômeno de não esquecer, assim, algo que é, tipo, real. Às vezes acontece, né? Você não vai lembrar de tudo que o paciente fala. Mas tem certos detalhes que, à medida que ele vai falando, você vai lembrando do que ele te disse. Exatamente. Né? Então ele toca num ponto aqui e você lembra de uma fala dele. Então aí você traz a fala dele. Porque é justamente esse processo, né, de estar ali conectado no momento presente. E eu acho legal que parece que isso gera mais conexão. Porque o paciente fala, nossa, mas você lembra disso? Tem 3 meses que eu falei e você lembra? Então acho que acaba gerando mais conexão. Então você foi falando e me fez lembrar de uma paciente que recentemente ela falou, nossa, você não esquece o nome dessas pessoas, não? Eu te falei isso na primeira sessão. E eu acho legal porque realmente gera essa conexão de, olha, a pessoa realmente tá aqui, presente, tá focada no que tá acontecendo. Então é muito legal porque parece que a pessoa vai entendendo também o processo dela, né? Vai olhando pra história, tipo, olha, a pessoa tá aqui realmente pra me ajudar na minha história. Não é só o clássico que as pessoas confundem, tipo, não é só uma pessoa que tá aqui pra me aconselhar. Uma pessoa que tá aqui, que parece que tá vivenciando tudo isso comigo. Sim, se sente acolhida, né? Sim. Nossa, é muito legal quando a gente conta algo pra pessoa e daí ela lembra, e daí ela pergunta, e daí... Isso nas nossas relações mesmo. Então, quando a gente passa isso pro contexto terapêutico, também é uma forma de conexão de vínculo, né? Sim. Porque quando a gente fala em terapia, a gente fala muito do vínculo terapêutico. Se não existe vínculo terapêutico, não existe terapia. Porque nada vai funcionar ali. Então, faz parte, né, desse acolhimento, de você perceber aquela pessoa, né? Perceber as dores, perceber as falas, perceber o que tá acontecendo. Então, acho que isso acaba girando muito, né, a terapia, assim. Sim, exatamente. Porque se não tiver um vínculo, parece que perde o sentido, né? A gente não sai do lugar. Porque a pessoa não se sente confortável. E aí, às vezes, acaba até passando esse desconforto pra gente. Tipo, olha, essa pessoa tá aqui, mas ela não tá também. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Quando a gente pensa, assim, nesse processo terapêutico também. Exatamente. Vamos pra segunda? Vamos. Existe diferença entre a consulta online e presencial no quesito melhora e desenvolvimento do paciente? Olha, não sei se eu vejo tanta diferença assim no online e no presencial. Eu acho que principalmente no quesito melhora e desenvolvimento, né? Eu vejo que tem a mesma eficácia. Porque a gente eu acho que acaba entrando nisso que a gente acabou de falar. Se você firma um vínculo ali, se tá ok o vínculo, o paciente se sente confortável com você tá presente naquele momento, dando atenção, dando suporte, eu acho que não tem diferença alguma. Só que eu entendo que algumas pessoas funcionam melhor de forma presencial do que online. Sim, é muito processo de escolha, né? Sim. Então, eu particularmente, eu não gosto do atendimento online pra mim. Eu, como paciente, não gosto do atendimento online. Porque eu não funciono muito bem no online. Eu gosto do presencial. Mas isso fala muito sobre mim, porque eu gosto desse contato com pessoas. Então, eu prefiro uma conversa presencial. Então, sentar aqui, vamos trocar uma ideia. Então, pra mim, a terapia funciona muito mais no presencial. Esse calor humano, de ter alguém ali presente no momento. Então, usando isso, eu acho que cada pessoa vai ter uma forma que ela se sente mais confortável. Então, para algumas pessoas é muito melhor o atendimento online, porque ela tá confortável na casa dela, ela pode fazer de onde ela estiver. Se a pessoa quiser viajar e fazer o atendimento, ela consegue. Então, eu acho que o online tem essa facilidade, né? Facilidade, isso. Justamente por isso, que você faz de onde você estiver, só coloca o seu foninho de ouvido e vamos embora. Já eu não sei, eu faço terapia online, né? A minha psicóloga nem em São Paulo mora.
Então, pra mim é muito mais tranquilo, assim, sabe? Esse processo de ser online ou presencial, eu acho que a conexão, ela pode acontecer das duas formas, né? Tem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, no presencial, você fica muito mais sensível à linguagem não verbal. Né? Então, o que ele tá fazendo com a mão dele, o que ele tá fazendo com a perna dele, né? A gente fica mais sensível para ver se algum assunto de repente causa um desconforto, algo maior, enfim. Já no online, a gente também tem um outro fator que muitas vezes a gente entra quase que na casa do indivíduo, né? Então a gente sabe o canto que ele vive, se de repente alguma coisa, sabe? A gente tá imerso também ali naquele espaço, né? Sim. Como que é o estilo de vida dele, né? Então, se ele faz dentro do carro, se ele faz... Então, a gente também tem acesso a essas outras coisas também. Que são importantes, né, pro processo. Que são importantes. Então, eu acho que é muito mais o que você falou, um processo de escolha. O que você vai se sentir mais confortável, né? Nem todo mundo tem um espaço que garanta sigilo, assim, né? Quando a gente fala de ficar dentro de casa ou de fazer ele online, né? O presencial, ele vai ser aquele espaço ali reservado, sabe? Que ninguém vai ter acesso. Então, é muito mais o que você se sente confortável. Isso que você falou, né? Da conexão, de ver outra pessoa, como você se sente em relação a isso, né? E eu acho que a gente podia falar também que não são todos os casos que a gente pode atender online, né? Sim. Né? Então, em pacientes que estão sofrendo algum tipo de violência, né, que estão nesse processo de violência, a gente não pode atender online, precisa ser presencial. Então tem essa outra vertente, né, que a gente também precisa avaliar enquanto psicólogo. Tem algumas demandas que vai ser muito difícil mesmo a gente atender online, né, que de repente a pessoa precisa ir para o presencial. Então acho que vai também da nossa sensibilidade de analisar, de entender aquele caso e ver se tudo bem, né, ser online ou ser presencial. O que já aconteceu comigo também foi de atender um paciente e eu perceber que ele não estava sozinho naquele ambiente, sabe? Então rolava assim, um pai passando atrás, um irmão passando. Então daí a gente tem que reforçar, né? Porque a gente precisa, de certa forma, não tem como a gente garantir, mas a gente precisa explicar como que aquele ambiente funciona e que não dá para ser dessa forma e tudo mais. Então, eu acho que são esses fatores, né? Sim. E eu acho muito legal que dá pra gente ir reforçando isso durante o processo, né? Igual esse exemplo que você trouxe de a pessoa tá ali passando gente atrás, porque a gente entende que às vezes a pessoa quer falar sobre aquela pessoa exatamente que tá passando ali atrás e ela não se sente confortável por isso. E aí acaba tendo essa trava, que não é nem a falta do vínculo terapêutico, mas é porque o ambiente acaba atrapalhando tudo isso. Então eu acho que tanto a gente, nós como psicólogas, precisamos estar sensível a isso quanto o paciente, né? De, olha, esse ambiente aqui não dá pra fazer online, com gente passando, gente entrando no quarto, não vai rolar. Então, só que a gente também entende que às vezes aquela é a situação daquele indivíduo e não dá pra mudar naquele momento. Mas eu acho que dá pra gente ir encaixando uma coisa na outra e organizando tudo isso. Sim, explicando, né? Um processo muito de conversa ali, que a gente também vai olhando pra ele, entendendo as necessidades, explicando o que dá pra ser feito, o que pode ser feito, né? Então, de repente, se você sente, você tá fazendo no quarto e sua família tá na sala, você se sente muito desconfortável, liga a TV baixinho, liga uma música, né? Algo que ali não vai vazar o som. Então, tem coisas, né, que a gente pode ir entendendo a necessidade e até ajudando o paciente ali. Sim, exatamente. É isso, então vamos para a próxima. Vocês julgam familiares e amigos enquanto estão falando? Então, né? Te colocaram uma sinuca de bico. Achei muito comprometedora essa pergunta. Eu não usaria a palavra julgam. Eu acredito que assim,
quando a gente tá num processo terapêutico, a gente tá ali muito focada. A gente tá ali entendendo a história de vida do paciente e a gente tá ali pra isso, né? Sim. Quando a gente fala de outros contextos, os contextos da nossa vida, a gente não tá ali pra fazer aquilo, né? Muitas vezes a gente também tá tendenciosa num lado. Então, né, esses são fatores que a gente precisa ponderar, assim, porque senão a gente vai começar a julgar tudo, a gente vai começar a olhar tudo, julgar não, mas analisar tudo, sendo que não é o nosso papel ali, né? Então foi até uma coisa no começo, assim, quando eu decidi ir para psicologia clínica, que eu trabalhava muito de aonde o meu trabalho para. Até onde eu preciso ser uma psicóloga e eu não preciso. Porque algumas vezes até da família puxa você para esse papel, né? Exatamente. Olha, já que você me dá uma luz aqui nessa situação que aconteceu. Então é saber os lugares, assim. Mas obviamente, quando a gente ouve histórias, a gente pode analisar aquilo na nossa cabeça, né? A gente conhecendo a pessoa, a gente pode falar, talvez isso aqui vem disso aqui. Só que não é o meu papel ali falar, né? Porque senão eu vou trazer uma sobrecarga pra mim e talvez a pessoa nem queira ser analisada, ela não pediu por isso, ela Exatamente. não... Então, assim, é um processo dessa separação, assim, sabe? E não que eu fique analisando todo mundo, eu acho que eu desviro essa chavinha, sabe? Porque eu sou um ser humano ali, como qualquer outro também, então... né? Eu também tenho os meus problemas, as minhas coisas, então às vezes eu ouço dos amigos, todo mundo tem problemas e coisas, então às vezes eu acho que eu dou uma desligada assim também. Eu acredito que a maioria das pessoas olha pra gente e pensa que a gente é psicólogo em tempo integral, né? Que a gente tá trabalhando em tempo integral. Só que eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do quanto é cansativo a gente analisar. Porque eu acho que pra eles é algo muito fácil. A gente não pode nem fechar um pouquinho o olho e falar, ih, tá me analisando lá. Fala, não, gente, meu olho só tá cansado, tô cansada, eu sou míope. Então, eu acho que também tem um pouco disso que você falou, desse processo nosso de aprender a desligar essa chavinha. Principalmente, eu acho que quando a gente se forma inicialmente, parece que tem essa cobrança de eu preciso ser uma boa profissional, então eu tenho que saber ler muito bem as pessoas, eu tenho que saber fazer uma boa análise. Tem um pouco dessa autocobrança. Só que aí, quando a gente entra de verdade nessa prática clínica, a gente percebe o quanto não é cansativo, não é isso, não é legal fazer isso. Então a gente vai desligando realmente essa chavinha. Mas eu acho que é um processo aprendido também nosso, né? Então eu lembro que assim que eu me formei, eu tenho 4 irmãos, né? Um deles queria ser um paciente, então ele vinha, eu não tô bem por causa disso, disse aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Você tá bom. É tipo, difícil, né? Eu tô me chamando ali, tá bom? Daqui a pouco eu volto. E tinha um outro irmão que falava assim, já vem a chata, não vou falar nada que ela vai querer me analisar. Então, eu achei muito legal que deu pra eu ver esses dois lados. De um quer muito ser analisado e o outro morre de medo de ser analisado e tem medo de falar qualquer coisa e eu devolver alguma coisa. Mas eu não fazia nenhum dos dois. Eu não analisava e nem deixava de analisar. Só que quanto que um tinha medo e o outro doido pra ser analisado. E aí, o meu processo foi muito, eu sou uma irmã, eu sou uma pessoa, não cabe pra mim fazer análise aqui. Tanto que em determinados contextos aumenta a minha profissão. Não tipo, eu não falo no Uber que eu sou psicóloga. Que as minhas experiências... péssimas, né? Tô com problema aqui, o que você falaria pra mim? E qual conselho você me daria? Isso já ouvi muito. Até embalado, assim, sabe? Tá conversando e a pessoa fala assim, o que você é, psicóloga? Então, deixa eu te falar um negocinho. Me fala da sua visão de psicóloga. Ou eu tinha um amigo na época da faculdade que ele não fazia psicologia, né? Era de outro curso. E que a gente ia conversar e ele ficava assim, você tá me analisando, né? Você tá me olhando diferente. E eu, que coisa chata, não tô analisando ninguém.
Então, acho que é muito isso também dessa pressão, né? Eu acho que às vezes tem um negócio que é meio... que as pessoas acham, sabe? Do psicólogo, que ele é meio mágico. Né? Que ele você vai tá lendo a minha mente. Só de olhar pro teu olho, ele já vai saber o que você pensa, né? Exatamente. E não é assim. É pelo contrário disso, né? A gente entende através do que a pessoa fala, a gente olha os contextos de vida. É igual você falou, um trabalho tão detalhado que eu não quero fazer isso com todo mundo, sabe? Exatamente. Mas eu acho que isso que você trouxe é muito importante. De que parece que as pessoas nos veem como essa pessoa, esse mágico. De, nossa, eu pisquei 3 vezes. Será que ela entendeu que isso e aquilo? Falando, não, eu não entendi, eu não tô lendo a sua mente. Eu não sei o que tá acontecendo na sua vida. Mas parece que as pessoas, a sociedade tem essa imagem do psicólogo, né? De se eu virar minha cabeça pro lado, se eu falar alguma coisa e olhar pro lado, ela vai achar que eu tô mentindo. Que tem muito isso, né? Se eu não falar olhando pro olho, vai falar que eu tô mentindo. A gente não repara nisso. Dentro do setting, do atendimento ali é uma coisa, ali é o nosso trabalho, ali é a nossa profissão, mas fora, se você tropeçar, eu vou rir, vou te ajudar, mas vou rir, sou uma pessoa normal igual você. E eu acho que quando, principalmente igual a pergunta, né, dentro desse contexto mais familiar e de amigos, tem uma questão também que é como a gente se sente naquele ambiente, né? Então a gente vai ficar um pouco mais tendenciosa a olhar as coisas de uma forma diferente do processo terapêutico. Até por isso que a gente não pode atender, né, pessoas que a gente se relaciona, justamente por isso. Sim. Então é diferente, sabe? Porque talvez a gente faça ali uma análise que não necessariamente é o que a pessoa sente, pensa aí. Né? Porque provavelmente a gente vai ser tendenciosa. Então é isso. Vamos pra Não próxima. sei se a gente respondeu, né? A gente falou. Espero que sim. Se não, manda aí que a gente tenta de novo. Mas vamos pra próxima. Tá. Como controlar a ansiedade? Já queria começar falando. Já ouviu o nosso episódio sobre ansiedade? Se não, vai lá ouvir. Mas vamos lá. Quer responder essa? Eu acho que a gente falou bastante, né, daquele episódio, da gente perceber a ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela faz parte de algo normal que a gente tem na vida, né? Então, por exemplo, quando de repente você tem uma dificuldade em falar em público, você vai falar em público, é normal que você se sinta ansioso. Ou coisas que a gente corra algum certo risco ali de fazer, a gente vai se sentir ansioso, né? Então, não tem como a gente controlar nenhuma emoção, né? A gente aprende a lidar, né? A gente aprende a lidar. É igual eu falar assim: faz o seu coração parar de bater agora. Não tem como, porque você não controla isso. A mesma coisa ali com o que a gente sente. Isso vai ser muito do que a gente sente internamente e do que acontece externamente também. Então a gente vai gerar um tipo de resposta e essas respostas são as emoções e a partir delas pode gerar outras respostas, né? Então não tem como a gente controlar. Mas existe uma ansiedade que é uma ansiedade que é excessiva, assim, né? Eu posso dizer. Né? Então é a gente ter as crises de ansiedade ou essa ansiedade começar a te mobilizar em grande parte ali da sua vida, te gerar alguns problemas, alguns sofrimentos. Então esse tipo de ansiedade a gente pode olhar, mas a gente pode aprender a lidar. O que eu faço quando eu tenho aquilo, né? Então uma das coisas que a gente pode fazer é, se você sente que essa ansiedade tá te prejudicando, procura um psicólogo, né? Procura ali um psiquiatra, profissionais da saúde mental, que eles vão poder te auxiliar nesse processo de sofrimento também, né? Mas olhar muito para sua vida, de como que tá ali os contextos de trabalho, dentro de casa, pessoal, né? Se conectar com coisas que estão acontecendo nesse momento presente, que a gente fala bastante isso nos episódios, né? Então eu acho que são coisas que a gente pode fazer assim, mas, né, se tá sentindo que a ansiedade tá muito difícil, que tá te causando muito sofrimento,
Então procura um psicólogo, um profissional de saúde mental para auxiliar, né? Eu acho que você foi falando e me fez lembrar muito de algo que eu costumo orientar para alguns pacientes, que é um processo bem simples, mas é de olhar para o que você está sentindo. Porque às vezes a gente acaba até confundindo alguns sentimentos e emoções por não saber dar nome para eles. Exato. Então eu tenho um processo que eu sempre oriento alguns pacientes de anotar o que tá sentindo. Então, olha, eu tô me sentindo ansiosa, tá? O que você tá sentindo? Anota. Então, o que é, né? No corpo, o que tá acontecendo com então, você? Olha, tô com pensamento acelerado, tô sentindo dor de barriga, tô sentindo aquela suadeira, tô sentindo isso. Ou se não, só estou com pensamento acelerado, não consigo parar de pensar. Mas você tá pensando no quê? Anota o que você tá pensando. Porque às vezes você não anota e quando você vai conversar sobre isso, você já esqueceu. Tipo, não tava pensando em nada, foi do nada. Então, não foi do nada. Aconteceu alguma coisa ali pra você se sentir ansioso ou ansiosa. Então, vamos olhar pra isso? Então, eu acho que uma dica que eu daria pra essa pergunta é exatamente isso. Pra você ter uma consciência maior do seu corpo. Sim. E aí, talvez é muito difícil da gente fazer isso só na cabeça de, o que meu corpo tá acontecendo, porque às vezes pra algumas pessoas isso gera mais ansiedade, né? Olhar pra si nesse momento. Então talvez anotar, porque você tá tirando de dentro de você e colocando em algum lugar. Então eu sempre oriento isso, olha, anota. Porque aí você vai tendo essa consciência do que tá acontecendo e tá colocando em algum lugar aquilo tudo. Então eu acho que pra complementar tudo que você trouxe, eu indicaria isso. Caso não seja um caso muito grave que necessite realmente de uma ajuda, ou se você não tem condições nesse momento de custear uma ajuda, então talvez iniciar dessa forma. Acho que o que você falou é muito importante, né? Porque às vezes a gente, igual você trouxe, acaba até confundindo. Né? Então, nomeia de uma coisa, mas na verdade o sentimento é de outra. Então, é muito importante a gente saber aonde que vem essa emoção, né? Quais processos, quais pensamentos, o que estava acontecendo antes de você ter, como que você lidou depois. Então são coisas muito, muito importantes pra gente ter essa autoconsciência, né? De assim, o que acontece no meu corpo quando eu me sinto ansiosa. Né? Às vezes vai ser um processo de dor de barriga, né? Então são coisas diversas assim que pode acontecer com a gente. Então acho bem legal também isso que você falou. Então vamos para a próxima. O que fazer quando se sentir sozinho? Tá, eu achei essa pergunta muito interessante. E talvez eu também não tenha uma resposta certa para ela. Mas vamos lá. Acho que como a gente disse aqui em outras perguntas também, como a gente respondeu em outras perguntas, é muito importante a gente olhar para você nesse contexto. Né? Então, eu precisaria saber quando você se sente sozinho. Sempre foi assim? Quando começou a se sentir sozinho? Então, é um processo muito detalhado da gente ir vendo também como que é para você estar nesse papel de sozinho, né? Então, mas eu acho que é importante a gente pensar... Tá te incomodando, me parece, se sentir sozinho, né? Me parece que vem como uma angústia aqui também. Então, a gente olhar o que dentro desse processo te faz sentir sozinho, sabe? Sempre foi assim? Você sempre se sentiu sozinho? O que a gente pode fazer quando você se sente sozinho? Quais são as suas necessidades? Né? De repente é se aproximar com as pessoas e de repente você não tá conseguindo? Ou é um processo que você quer ficar distante das pessoas? Né? Então acho que é muito olhar para você e para esse sentimento, sabe, de solidão, porque ele fala muitas coisas, né? Então da gente mergulhar muito ali em como que é para você ocupar esse lugar e como que já que é uma coisa que tá te incomodando, o que a gente pode fazer de repente para se vincular com outras pessoas, o que é importante para você. Né? Acho que pode estar muito ligada com os valores também, como a gente pode se conectar com esses valores. Então acho que são coisas que a gente precisa prestar atenção, né?
E eu acho que cabe um pouco dentro do que a gente acabou de falar, da outra pergunta, que é esse processo de olhar pra você, né? O que esse estar sozinho gera em você? Então, como você mesmo disse, parece que gera uma angústia. Porque para algumas pessoas vai gerar liberdade. Então, estar sozinho me gera liberdade, essa sensação maravilhosa de posso conquistar o mundo. E para outras vai gerar uma angústia, talvez uma tristeza, uma sensação de, sei lá, impotência. Pode gerar muita coisa. Então eu acho que o processo inicial é muito olhar pra isso, né? Então, olha, por que eu tô angustiado por estar sozinho? O que significa esse estar sozinho pra mim? Porque ele é relativo, né? Então, sim, talvez pra você estar sozinha vai ser algo que vai te trazer muita liberdade, muita felicidade, muito, sei lá, pertencimento. De, olha, eu amo a paz desse lugar, eu amo estar sozinha porque eu consigo me conectar comigo mesma. Então, o processo que eu tenho pra conexão, sei lá, eu colocar uma música, eu sentir o que tá acontecendo, olhar pro meu corpo. Para outras pessoas é difícil exatamente por isso, porque elas não conseguem olhar pro corpo, não conseguem olhar para o que tá sentindo ali na hora, e aí gera uma angústia de, olha, ficar sozinho me gera um sentimento que eu não sei nomear, e isso me dá angústia. Eu fico muito triste, porque às vezes a gente não consegue nem dar um nome de angústia, né? Me deixa muito triste, eu quero sair correndo, eu quero colocar barulho, eu quero que alguém me tire desse lugar. Então, eu acho que me veio muito isso na cabeça e eu queria abrir isso. Eu lembro que teve um tempo que eu tava passando por alguns processos em terapia, e aí eu tava lendo um livro, e aí nesse livro tinha exatamente uma frase que era muito parecida com isso, que fala, eu acho que se não me engano, o livro fala assim: eu percebi que eu tenho medo de ficar sozinha. E eu lendo esse livro, eu me acabei de chorar lendo isso. E eu passei, sei lá, umas meia hora consecutiva chorando. Isso me impactou muito, porque eu percebi que eu tinha medo de ficar sozinha. Porque durante muito tempo, pra mim, ficar sozinha era um sinônimo de liberdade. Porque como eu tenho 5 irmãos e vários sobrinhos, 7 sobrinhos, então a minha casa é sempre muito cheia. Então é muito difícil eu ficar sozinha. Então tudo que eu queria era ficar sozinha, porque a minha casa tem muita gente. Só que aí quando eu li isso, eu entendi que são coisas diferentes. Porque dentro disso existe a solidão e a solitude. E aí o ficar sozinha me fazia olhar pra solidão, não pra solitude. Eu entendi que eu não conseguia ficar sozinha com tudo que eu tava encarando naquele momento, no meu processo terapêutico. E por mais que era o que eu mais queria, ficar sozinha, eu também não conseguia. E aí ler aquela frase fez eu olhar pra tudo isso e trabalhar essa questão dessa solidão. Porque pra mim parecia que remetia muito ao abandono. De, olha, se eu ficar sozinha assim, eu estou sendo abandonado. E eu consegui olhar pra aquilo, lidar com aquilo e trabalhar tudo aquilo. E hoje, pra mim, eu consegui ressignificar essa questão do estar sozinha. Porque eu consigo ficar comigo mesma, eu consigo lidar com o que eu estou sentindo, com o que vem na minha cabeça. Mas eu tive que olhar pra tudo isso e levar pra terapia e trabalhar tudo isso. Então, hoje eu consigo diferenciar exatamente por isso. E é isso. Nossa, que especial você compartilhar isso, né? Porque mostra o quanto que a gente precisa ter esse olhar pra dentro. Exatamente. Né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas quando a gente olha no fundo ali de quem a gente é e do que a gente tá passando, a gente vai descobrindo outras milhares de coisas, né? Então, e a potência também, né? De ter coisas que se conectem com você dessa forma. Então você trouxe o livro, né? Como é importante a gente ir buscando esse conhecimento de várias formas. Sim. Né? Porque às vezes alguém vai te falar uma frase, ou às vezes você vai ler e vai te impactar, né? Ou você vai rolar o feed do Instagram e uma cena ali vai mexer com você. Então, como a gente precisa estar sensível, né, para esse processo de olhar para dentro, porque tudo pode virar, né, uma grande reflexão, assim. Então, que especial você trazer isso, né? Mostra o quanto esse sentir sozinho também faz parte da gente enquanto ser humano, né? Eu acho que nós somos seres sociáveis, então a gente tende a buscar muito o contato humano, e a gente vive numa sociedade em que ser extrovertido, em que ter esse contato social é muito bom.
e ser introvertido, ter uma dificuldade de contato social é algo muito negativo, né? Então, como que as pessoas também se olham nesse lugar? Aprendem a aceitar quem são, né? Aprendem que tudo bem a gente ficar sozinho, tudo bem a gente ter contato com pessoas, até onde a gente consegue ir, até onde a gente se sente confortável, né? Porque às vezes a gente se sente tão pressionado a ter esse contato social, dessa forma, assim, de sempre estar nesse contato social, que a gente acaba até excluindo algumas coisas nossas, assim. E olhar também, talvez, para essa dificuldade que a gente sente, né? Porque que talvez é tão difícil, assim, acessar outras pessoas e me expor e falar. Então é algo muito complexo, assim. Acho que daria um episódio, né? Da gente falar, assim, só desse estar sozinho. Eu acho muito bom. Muitas reflexões. Vamos lá. Ah, essa é fofa. O que uma admira na outra? Posso começar? Pode. Eu acho que essa pergunta eu não preciso nem pensar muito. Eu acho que falar da Laura me vem muito na cabeça a questão da... Ixi, sumiu da minha cabeça a palavra. Preciso nem pensar muito, isso sumiu da cabeça. Mas me vem muito na cabeça a palavra dedicação. Dedicação e comprometimento. Então, te acho uma pessoa extremamente dedicada e comprometida. Em tudo. Se eu falar que, Laura, a gente podia fazer um episódio sobre chulé. Ela já vai abrir o Google, procurar um monte de coisa, vai montar um roteiro, vai fundamentar tudo aquilo, vai trazer um filme, uma série, um livro, um estudo científico, um canal no YouTube. Ela vai trazer tudo, ela é muito dedicada. E aí eu consigo ver ela isso tanto no podcast quanto na área profissional, então eu não tenho contato ao ciclo social da Laura, mas eu acho que no que eu consigo olhar para ela, eu vejo muita dedicação e comprometimento. E eu admiro muito isso, porque eu gosto de gente assim comprometida e dedicada. Eu acho que isso fala muito do caráter dessa pessoa. Acho que você reflete isso. Muito obrigada. Por nada. Eu acho que pra mim eu também não preciso pensar muito assim, porque o que eu gosto em você é que você vê significado nas coisas, sabe? Tudo, qualquer evento, por menor que seja, você fala sobre ele, tem uma história por trás, né? Aquilo te marca de alguma forma. Então é legal de ver, sabe? Esse poder de... Parece que a vida fica com muito sentido, sabe? Então é você trazer esse simples ser algo valioso, né? Então eu gosto do jeito que você vê a vida, assim, sabe? E desse jeito de gerar conversas e reflexões. Eu sou uma pessoa que também gosta muito de refletir, então a gente, né, fica aqui horas conversando antes de fazer o podcast. Mas de como você vai desenrolando, sabe? E de como é muito solto, assim, sabe? É muito livre, me parece, que, assim, esses processos seus. Então, acho que isso é uma coisa que me faz te admirar muito, assim. Ai, tô segurando o choro. Que linda! Ai, calma aí que eu vou dar uma travada agora. Ai, muito obrigada. Mas é especial, né? Eu tenho uma psicóloga que eu gosto bastante, que ela fala sobre a gente nunca guardar elogios, né? E sempre quando a gente tiver alguma coisa pra falar do outro, que a gente fale, né? E não guarda pra gente, porque às vezes a gente pensa tanta coisa de tanta gente e a gente fica guardando, né? Ai, não vou falar porque vai parecer estranho, ou não sei se a pessoa vai entender, mas o quanto a gente precisa falar essas coisas, né? Sim. Eu acho que faz a gente se conectar, faz o outro se sentir também. É legal de ver como o outro vê a gente, né? Isso abre portinhas também, eu acho que dentro da gente. E eu acho que, principalmente pra quem é muito inseguro, isso é muito importante, né? Porque você vai reforçando o quanto que aquela pessoa tem qualidades. Porque algumas pessoas olham pra si e falam assim, nossa, mas eu sou tão péssimo nisso. Essa pessoa tem dificuldade de olhar para as qualidades. É muito mais fácil de falar dos defeitos do que das qualidades. Então eu acho que isso que você trouxe dos elogios é muito importante. Eu sou essa pessoa estranha que fala assim, nossa, seus cílios é tão bonito. Você ficou oxi. Eu falo, mas é. Tipo, essa cor te valoriza tanto. Então,
Eu acho que isso hoje a gente ajuda a transformar o dia do outro. Seja um negócio tão besta pra gente, mas pro outro talvez pode ser tão importante. Então, elogiem as pessoas que estão ao redor de vocês. Fofo. Vamos lá. Bora. E aí chegamos na nossa última pergunta. Deixamos essa pro final. Sim. Que esta é especial. Queremos ver vocês além do áudio. Quando vai acontecer? E aí, Débora, quando isso vai acontecer? É uma ótima pergunta. Muita gente fala isso pra mim, pelo menos em particular. Fica, Débora, e aí? Quando vocês vão sair do áudio? A gente quer ver a carinha de vocês. Por mais que as fotos que vocês colocam dá a impressão de que a gente tá sentado ali conversando com vocês. Só que a gente quer ver vocês, a gente quer interagir, quer olhar, ver vocês rindo, ver as expressões de vocês. E eu fico, gente, calma, vai dar tudo certo. Então, já respondendo essa pergunta, ainda não temos uma data. Mas tá no nosso planejamento, sim, de sair do áudio e ir pra parte mais visual, né? Então, não temos data, mas vai acontecer. Calma, vai acontecer. Eu acho que é de pouquinho, né? A gente primeiro fez, viu como a gente se sentia, né? Esses primeiros 10 episódios eu acho que foram legais pra gente sentir do que a gente gosta e do que a gente não gosta, como que a gente vai fazer, o formato que a gente vai fazer. Então, aos pouquinhos, assim, o podcast em vídeo, ele precisa de um pouco mais de trabalho, né? Precisa de um lugar que vai acomodar, né? Que a gente vai poder gravar ali e ficar bonito. A gente também... Nós somos pessoas muito... Como que eu posso dizer? A gente gosta de fazer isso, então a gente quer entregar isso da melhor forma. Exatamente. Né? Então, a gente também precisa estruturar, sabe, algumas coisas ali, de como que vai ser, aonde vai ser, né, esse cenário. Então, são coisas importantes, assim, que a gente precisa pensar com calma, né? A gente tem pretensão, sim, igual a Débora falou, mas que a gente precisa estruturar isso, né? E algo que caiba dentro da nossa agenda, da nossa disponibilidade. Sim. Porque nós somos psicólogas, somos filhas. Então, tem várias coisas dentro disso, né? Então, a gente tem que estruturar algo que dê para as duas também e para fazer acontecer, né? A gente não quer começar no vídeo e aí semanas depois ter que parar porque a gente não conseguiu manter a estrutura. Então, pra gente continuar produzindo, a gente escolheu iniciar no áudio e aí depois ir migrando pro vídeo. E também a gente faz aqui porque a gente gosta, né? A gente gosta de estar aqui, de compartilhar. Então, tem que ser algo também que vai caber dentro da nossa rotina, né? Pra não sobrecarregar. Então, são coisas que a gente vai planejando, né? Sim. E outra coisa que também eu acho que vale acrescentar. Eu acho que vocês que escutam, que nos escutam, devem achar que nós somos totalmente extrovertidas, né? Mas na realidade, eu acho que eu e a Laura, nós somos introvertidas. Somos tagarelas, mas somos introvertidas, então a questão do vídeo também, eu acho que entra nisso da gente trabalhar primeiramente isso internamente pra depois a gente trazer isso pra fora também, né? Mas eu acho que seria super legal, porque às vezes a gente faz umas caras, umas expressões que só a gente aqui desse lado fica segurando a risada pra não sair, né, no áudio. Então acho que o vídeo ele traz essa conexão também, né, das pessoas verem a gente, ver o que tá rolando, o que tá acontecendo. Sim. Então... Mas é isso. Estamos planejando, mas não agora. Isso, vai acontecer. Isso é importante vocês saberem. E vamos para as indicações? Vamos. Então, eu acho que as perguntas foram muito, muito voltadas tanto para nossa profissão quanto para nós como psicólogas, né? Como que é o nosso processo. E aí eu vou indicar algo que eu já indiquei em um outro episódio, mas que eu acho que cabe muito bem, que é o livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Porque acho que na capa do livro fala uma psicoterapeuta, paciente e a história de todos nós. E aí eu gosto desse livro exatamente porque traz uma história assim, de fácil identificação, sabe?
Porque traz um pouco desse processo de como que é ser a psicóloga, como que é ser um paciente, e a gente consegue entender melhor como que é para um psicólogo ser paciente, como que é ele lidar com as questões do dia a dia, porque eu acho que tem muito essa ideia de que nós, por sermos psicólogas, nós conseguimos lidar muito bem com todos os sentimentos, com todas as situações difíceis que aparecem na nossa vida, e não é tão simples assim. Porque antes da profissão, nós somos seres humanos, né? Nós temos conflitos e muitas vezes nós também não sabemos lidar com o que nós sentimos. E aí é um processo que a terapia ajuda muito a gente identificar o que estamos sentindo e trabalhar isso de uma forma mais leve e tranquila. E eu acho que essa é a minha indicação. Eu amo esse livro. O livro que eu vou indicar um livro também. Ele chama Autocompaixão Feroz: Como as mulheres podem fazer uso da bondade para se manifestar livremente, reivindicando seu poder e prosperar. Ele é um livro da Kristin Neff. E por que eu tô indicando, né? Porque ele é um livro que ele também fala muito do autoconhecimento. E ele faz uma crítica social muito forte, né? Ao ser mulher. Um livro voltado, sim, para as mulheres. E ele fala como que a gente, sendo mulher, a gente consegue, porque a autocompaixão ela vai ser dividida de duas formas, né? A terna e a feroz. A terna é você se acolher, né? Um processo que a gente conhece muito mais. Então, você acolher tanto o seu como do outro, né? A gente pode falar da autocompaixão, da compaixão. Você acolher, você entender que você também vai sofrer esses processos, que é um pouquinho que a gente falou aqui, e também vai ter a autocompaixão feroz, né? Que é aquela autocompaixão que ela é enérgica, sabe? Quando a gente fala assim, a mãe urso, né? Então é aquela autocompaixão que vai mexer com você, você vai agir, né? Então quando acontece alguma injustiça, quando acontece alguma coisa, a gente vai agir. Isso também é um processo de autocompaixão, né? A gente também tá defendendo o que é importante pra gente. E aí no livro fala, né? Ele vai fazendo uma construção e vai trazendo alguns dados científicos de como a mulher ela tem dificuldade de acessar essa autocompaixão feroz. A gente tende a acessar só a compaixão terna, que é a compaixão do outro, né? A gente também pouco acessa a nossa. E a feroz, ela é vista como algo muito negativo para uma mulher, né? Então, a mulher é louca, ela não pode fazer isso, ela não pode... Então, como a gente vai acessar isso? E ela vai trazendo dados, assim, científicos da nossa própria sociedade, né? Então, como a gente tende a ter compaixão mais com homens do que com mulheres, ela faz uma crítica racial também muito forte. A gente tende a ter mais compaixão com brancos do que com negros. Então, ela vai trazendo, sabe, os estudos que é um choque, assim, de realidade, sabe? Parece que ela vai batendo, assim, na sua cara. E ela vai trazendo alguns exercícios de autocompaixão que são muito legais. E aí, se você compra o livro, também dá acesso a tipo uma meditação guiada, assim, então é super legal. E aí ela conta muito das experiências dela, né? Um livro que, assim, ele é forte em alguns aspectos, mas ele mexe, né, muito com isso. E como a gente pode, no livro todo ela fala como a mulher pode acessar essa autocompaixão e como a autocompaixão ajudou ela. Ela tem outros livros também que falam sobre isso, né, mais voltados ali para psicologia, mas todos são para todo mundo ler, assim, não é algo que só o psicólogo vai entender. Qualquer pessoa pode ler. Então esse livro é muito legal, né? Cada capítulo que você lê, você vai... Acho que daria para falar de vários capítulos aqui, porque ele vai falando de muita coisa também. E já dando spoiler pra vocês, isso é um tema que vai vir num episódio mais pra frente, né? Autocompaixão. Mas que legal, muito, muito legal. Então eu acho que é isso por hoje. Encontramos vocês na próxima semana. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau.